Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir hoje com o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no estudo de número 51 dessa obra. Vamos hoje prosseguir estudando a interferência dos espíritos em nossas vidas, como já vimos, a interferência, a influência dos espíritos guardiães, dos espíritos que nos causam pressentimentos, daqueles que são nomeados por Deus para nos proteger. Hoje prosseguiremos nessa influência, analisando os seus aspectos. Pergunta número 525, do item Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta: certamente, pois que vos aconselham. Já vimos que os espíritos guardiães, familiares e simpáticos nos aconselham diariamente, competindo a cada um de nós definir qual companhia queremos ao nosso redor, conforme os nossos pensamentos e atitudes. Item A: exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Será que essa influência é apenas pela sugestão ou de alguma forma mais direta? Resposta: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, de fato, eles influenciam de várias formas, desde que esteja conforme as leis naturais, respeitando por isso o nosso livre-arbítrio. Eles não fazem por nós, mas a influência chega a tal ponto que a última decisão compete à pessoa, mas o espírito influenciou até o último momento. Comenta Kardec: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Estamos vendo aí pela resposta dos espíritos e comentário de Kardec que os espíritos atuam de forma natural, de forma comum, de forma ordinária em nosso dia a dia e não nesse caráter fantástico que muitas pessoas têm, achando que os espíritos sempre atuam por meio de milagres ou de questões sobrenaturais, influenciando como num passe de mágica produzido por uma varinha mágica. Na verdade, o que acontece é a influência natural, como sofremos também na Terra, de outras pessoas, amigos, familiares ou até adversários, que nos influenciam com suas palavras, com suas atitudes. O mesmo ocorre com os espíritos. Eles não nos influenciam somente por meio de situações diferentes, não esperadas ou até mesmo extraordinárias, mas também na influência diária com pensamentos e sugestões. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre arbítrio. Então, como eu disse no início da resposta, a influência é totalmente livre e de várias maneiras, desde que respeitada a lei natural e especialmente a liberdade individual, o livre arbítrio. Por isso, os espíritos nos influenciam por pensamentos, por gestos, por inspirações e muitas vezes fazendo com que nós passemos por determinado lugar, escolhamos determinado caminho, porque nesse caminho estará colocado ali uma pessoa, uma situação, um objeto que nós pedimos ou precisamos passar. Então também há essa influência no sentido de encontrar alguém, no sentido de escolher passar por determinado lugar
e muitas vezes as pessoas acham que escolheram por conta própria, mas na verdade foram influenciadas por espíritos, sejam eles amigos ou inimigos, a depender das companhias espirituais que adotamos. Pergunta 526. Tendo, como tem, ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Essa pergunta é muito importante e interessante, porque vai determinar, conforme a ideia que os espíritos responderão, se a influência é tamanha a tal ponto de nos definir o destino, certamente provocando aquilo que está planejado no planejamento reencarnatório antes de nascermos ou de renascermos. Será que essa influência é tamanha a tal ponto de definir, inclusive, a forma que morremos, como no exemplo dado? Resposta: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. Então a resposta continua com a mesma ideia de que tudo eles podem realizar. Tudo nós podemos realizar porque também somos espíritos. Porém, limitadas as nossas ações estão pelas leis naturais. Em nenhum momento, nenhum espírito pode derrogar as leis naturais e provocar algo que não esteja em consonância com essas leis, em equilíbrio com essas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Então vejam que os espíritos, eles não chegam a realizar fenômenos físicos para provocar uma morte. O que acontece é que eles podem direcionar aquele homem para subir aquela escada, sabendo que a escada está podre, a madeira está podre ou a madeira está frágil. Então eles têm um conhecimento, e se isso é autorizado pela lei divina, por conta do planejamento reencarnatório daquela pessoa, Deus permite que o espírito influencie aquele homem com a ideia de subir naquela escada, sabendo que a escada se quebrará, mas não que o espírito em si quebrou a escada. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre, ou seja, de algo fora das leis naturais. Fica muito clara a resposta, demonstrando que os espíritos influenciam com sugestões e, por terem um conhecimento maior que o nosso, porque estão num plano espiritual que lhes permite ter maior liberdade de pensamento, eles podem nos direcionar para determinado lugar, fazendo com que nós encontremos aí o nosso destino, pré-programado pelo planejamento reencarnatório, mas definido integralmente conforme as nossas escolhas. Não vivemos num determinismo, não está tudo definido antes de nossa encarnação. As nossas escolhas são preponderantes, importantíssimas, consideradas por Deus para a nossa evolução. Pergunta 527. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer, fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram o raio, dirigindo-o para o homem? Percebam que a pergunta é idêntica à anterior, ele só mudou o exemplo, ele continua indagando. O espírito que provoca a quebra da escada? Ou o espírito que provoca o raio na cabeça da pessoa que precisa desencarnar daquela forma? Vamos ver a resposta.
dá-se o mesmo que anteriormente, ou seja, é a mesma pergunta e, consequentemente, a mesma resposta. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Vejam o seguinte, essa resposta demonstra muito bem que os fenômenos naturais ocorrem independentemente da destinação dos homens. O fenômeno do raio que cai sobre a árvore é um fenômeno natural. Não é porque um homem que precisava ser atingido por aquele raio está debaixo da árvore que o raio atinge aquela árvore. O que acontece também é que os espíritos, tendo uma presciência imediata ou próxima do futuro, eles podem prever que um raio cairá naquela árvore, por exemplo. Dando, portanto, somente um exemplo, é possível que o indivíduo que precise desencarnar de uma forma violenta como essa, ele é encaminhado àquela árvore porque os espíritos superiores têm uma presciência do que vai acontecer, sabem com antecedência que a probabilidade de um raio atingir aquela árvore é altíssima, porque eles têm maior liberdade, como eu disse, eles têm maior elevação espiritual e conseguem assim perceber ou prever que aquilo vai acontecer. É por isso que muitas vezes a gente acha que está diante de um milagre, acha que está diante de algo fantástico. É fantástico para nós enquanto encarnados, mas para os espíritos é algo do dia a dia, é algo natural, essa pré-ciência. Então eles sabem a probabilidade de acontecer determinada questão, determinado acontecimento, determinado fato, e assim eles vão encaminhando a gente a depender da nossa necessidade e a depender das nossas escolhas. Fica claro, portanto, que tudo ocorre conforme leis naturais e a influência dos espíritos somente acontece pela autorização divina e pelo planejamento de cada um. Pergunta 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Essa pergunta é muito importante também, porque muito se fala que um espírito desviou uma bala, que o espírito desviou a pessoa de determinado lugar e por questão de centímetros ou milímetros a pessoa não sofreu um golpe fatal e tudo mais. Até que ponto há verdade nisso, né? Até que ponto os espíritos guardiães ou protetores conseguem desviar perigos do nosso caminho? Vamos ver a resposta dos espíritos. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Olha que interessante a resposta. Não há desvio da bala. O espírito não desvia a bala. Uma vez acionado o gatilho e a bala saindo ali da câmara da arma, né? O projétil não desvia o caminho. Ele vai seguir o caminho que as leis naturais impõem, as leis da física, as leis divinas impõem ao objeto que sofreu ali aquela explosão da câmara da arma e foi lançado pelo ar. O espírito, portanto, não desvia a bala, mas pode inspirar a pessoa que no milésimo de segundo tenha um movimento diferente e isso causará o desvio da trajetória, não da bala em si, não do projétil, mas da pessoa que faz um movimento ou então deixa de dar um passo e ficar no caminho daquela bala. Pode parecer fantástico isso, mas a gente sabe que espíritos superiores, eles têm um controle maior sobre esses fenômenos.
Então é como se eles estivessem vendo em câmera lenta ou têm um controle maior sobre as leis da física no plano espiritual e conseguem prever, como eu disse anteriormente, o caminho que aquela bala percorrerá. E aí conseguem, por consequência, influenciar rapidamente uma pessoa para que não siga por determinado caminho. Isso sim é real. A influência para a pessoa não fazer uma certa viagem, não entrar em determinado carro. Muitas pessoas relatam, que sentem um pressentimento, a gente estudou o pressentimento aqui, de não adentrar certo veículo, e aí depois acontece um acidente. São milhares de exemplos que ocorrem diariamente pelo mundo de pessoas que são influenciadas por espíritos para evitar determinado caminho que poderia ser fatal para eles. Isso é a influência dos espíritos, mas, repito, jamais contrariando as leis naturais e, consequentemente, as leis materiais da física, das nossas ciências e muito menos das leis espirituais. Pergunta 529. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Bala encantada, ou seja, uma bala que se desvia no caminho, que está destinada a uma pessoa. Isso existe? Resposta: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Olha que resposta bonita, né? E ao mesmo tempo tão sábia. Há tantas maravilhas na natureza, mas não. A gente quer ver as maravilhas do fantástico, da ilusão, do mundo da fantasia e da imaginação. Não existem, portanto, balas encantadas em que percorrem um caminho fora das leis naturais para atingir determinada pessoa. Item A. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? Olha que pergunta, né? Será que existem espíritos que dirigem os acontecimentos da vida? E se existem, outros podem impedir esses acontecimentos? Resposta: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, ou lhe surgirem obstáculos, é porque Ele assim o quis. De novo, está ressaltando o Espírito que tudo segue as leis naturais. Tudo segue a vontade do Criador. As leis naturais são manifestações da vontade de Deus. As leis divinas são manifestações do desejo, da vontade de Deus. Por isso, nada pode contrariar essas leis e acontece tudo aquilo que Ele definiu como lei. Pergunta 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Olha que pergunta interessante que até hoje a gente se depara, né? Será que os espíritos imperfeitos, inferiores, levianos, zombeteiros, eles atrapalham nossa vida? Eles colocam obstáculos no nosso caminho, ainda que sejam pequenos? Resposta: eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Então aqui duas informações. Primeira, de fato, espíritos zombeteiros podem atrapalhar, aborrecer a nossa vida. E isso acontece todo dia. Alguém no trânsito que nos fecha, que nos xinga, que nos traz uma palavra que aborrece. São testes diários que a gente passa. E Deus permite, nós já estudamos aqui, que Deus autoriza a ação desses espíritos, permite a ação de espíritos inferiores para nos testar. Testar nossa paciência, testar o nosso sentimento cristão, o nosso perdão e todos os demais sentimentos para lidar com espíritos dessa natureza. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Já estudamos isso também. Uma das formas de nos libertarmos das obsessões é cansar o obsessor de tanto insistir para fazermos o mal e a gente negar essa insistência, essa sugestão, ele acaba se cansando. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais
e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Essa parte final também é importantíssima, porque até hoje nós temos várias pessoas que tudo culpam os espíritos. Ou dizem, tudo é culpa do obsessor, nunca delas próprias. Isso é algo que todos nós precisamos refletir e parar de fazer. Culpar os espíritos por todos os aborrecimentos. De fato, espíritos inferiores nos aborrecem, nos colocam empecilhos, obstáculos, mas a grande maioria dos problemas que enfrentamos são consequências das nossas escolhas. Nós realizamos escolhas no passado, seja no passado remoto, seja no passado mais próximo, e sofremos depois as consequências. Muitos dos nossos problemas foram causados por nossas próprias ações, não porque existem espíritos zombeteiros a nos perturbar. Eles perturbam até certo ponto, eles atrapalham em determinadas situações, mas não em tudo. A maioria dos nossos problemas são consequência das nossas próprias escolhas. Item A. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer um, sem motivo determinado, por pura malícia. Será que os espíritos inferiores são nossos inimigos pessoais ou fazem porque gostam de fazer o mal e fazem com qualquer pessoa? Resposta: por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Então nós sofremos a influência dos dois tipos de espíritos inferiores. Os inimigos pessoais, que nós cultivamos em outras existências ou nessa existência, e inimigos gratuitos, espíritos que não têm nenhuma relação conosco, mas gostam de fazer o mal. Não há um motivo pessoal para nos perturbar, mas eles gostam de perturbar independentemente de quem seja o seu alvo. Mas também há espíritos que têm uma inimizade pessoal conosco. São esses que nós precisamos resolver principalmente as problemáticas, vencendo a obsessão, vencendo a influência deles e buscando o perdão também, não é? Mas a influência existe dos dois, de inimigos gratuitos ou de inimigos pessoais. Pergunta 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Será que com a morte do corpo físico os espíritos maus deixam de nos perturbar? Resposta: muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Aqui uma informação importante. Nós somos testados tanto encarnados quanto desencarnados. Os testes que Deus autoriza, provocados por espíritos inferiores, acontecem tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E muitos dos espíritos que nos perseguem na Terra continuam a nos perseguir no plano espiritual. Tudo vai depender das nossas escolhas. Se nós cultivamos o bem, eles não vão ter acesso a nós. Se nós queremos o bem, nos esforçamos pela reforma íntima, pela prática da caridade, eles não vão ter ação sobre nós, por mais que tentem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Mais uma vez, comprovando que depende apenas de nós essa influência, para o mal ou para o bem. Item A. Pode-se pôr termo a isso? Por qual meio? Será que a gente pode impedir a influência de espíritos inferiores no plano físico e no plano espiritual? Resposta: sim. Como? Orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo o seu erro. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão, por verificarem que nada lucram. Então ele repete a resposta de que uma hora eles se cansam se nós não acatamos as suas sugestões.
Imagine a situação, alguém que está perseguindo outra pessoa, só que do lado espiritual, sugerindo ideias para que ela se endivide cada vez mais no plano moral. Se a pessoa ignora esses conselhos, essas inspirações, essas sugestões, esse espírito uma hora se cansa. Então, ele repete dizendo, como eles percebem que nada vão lucrar, eles param de perseguir, eles abandonam a ideia, vão procurar outra pessoa, vão procurar outra coisa para fazer, do que continuar tentando nos influenciar para o mal. O importante é orar por eles, e isso é algo que poucos fazem, né? Percebendo a existência de um espírito obsessor, de um adversário espiritual, orar por essa pessoa, pedir perdão se foi algo que a gente fez contra ela no passado, explicar que a gente mudou e principalmente comprovar para esse adversário que nós mudamos. E nós somente conseguimos comprovar isso através das atitudes, dos pensamentos. Não adianta fingir que mudou, porque esse espírito vai ler em nosso pensamento, em nossa aura e em nossa atitude que nós não mudamos de verdade. Então é importante orar por esses irmãos, para que eles nos perdoem, para que eles sigam o seu caminho. Muitas vezes continuem o seu caminho junto de nós, mas não mais desejando o mal, e sim desejando e praticando o bem, caminhando juntos para Deus. Kardec diz, a experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Isso está nas obras de André Luiz, isso está em muitas obras espíritas, né? Mostrando as obsessões que acontecem de uma existência para outra. Depende do mal que a pessoa fez. Geralmente, um mal muito grande, né? Um mal que acabou com a vida de outra pessoa, que leva a essas obsessões que duram uma existência inteira e se transmitem até outra existência, prosseguindo inclusive no mundo espiritual. São inimigos ferrenhos, geralmente pessoas que já vêm como inimigos por muitas encarnações, disputando terras, disputando pessoas, disputando sentimentos, traindo umas às outras e fazendo mal umas às outras. São obsessões decorrentes de um passado delituoso de ambas as partes. Por isso, o perdão é demorado e somente a reencarnação pode curar uma relação dessas. Pergunta 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Olha que pergunta interessante, hein? Quantos espíritos, quantas pessoas, quantos médiuns, quantas religiões hoje pregam que se você adorar determinada entidade, se você oferecer certo presente, certa dádiva para uma entidade específica, ela vai trazer prosperidade para a sua vida, ela vai afastar o mal. Até que ponto há verdade nisso? Vamos ver a resposta de espíritos superiores. Eles nos dizem, de todo não. Então não existe uma regra geral de que o espírito pode afastar todos os males, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Então vejam que a espiritualidade nessa resposta está falando dos espíritos superiores que nos ajudam a percorrer o caminho na Terra, que aliviam as nossas dores, que nos aconselham, que nos dão paciência, que nos dão resignação, transmitem para nós uma paz para a gente enfrentar os desafios da vida. Ele não chega a responder sobre a prosperidade, né? Mas a gente sabe que há espíritos voltados para a proteção. Nós estudamos isso. No último estudo falamos da gradação das proteções, inclusive de espíritos inferiores ou de espíritos iguais a nós no plano evolutivo, que andam conosco, nos protegem dos pequenos males do dia a dia. E, na resposta, a gente percebe que essa proteção existe. Por quê? Somente os males que estão no nosso planejamento reencarnatório que não podem ser evitados. E mesmo esses podem ser aliviados, amenizados, a depender das nossas escolhas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se a pessoa vem no planejamento reencarnatório adquirir câncer aos 50 anos de idade, a depender da vida que essa pessoa levou, do seu nascimento
até os 50 anos, ela pode ou afastar ou amenizar esse câncer. Depende de como viveu. E o espírito que a acompanha, seja guardião ou espíritos que simpatizam com essa pessoa, podem aliviar esse sofrimento, podem auxiliar para que essa pessoa passe por essa expiação, por essa provação, de uma forma mais amena, amenizando, portanto, as dores. Não dá para livrar totalmente, porque depende da lei divina, depende da programação espiritual, mas o auxílio deles é essencial, seja para o nosso bem-estar psíquico, mental, seja para sentirmos menos dores e acabar mais rapidamente aquela expiação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. Depende de nós, ele repete. Porque nessa trajetória da vida nós podemos afastar os males. Depende muito mais de nós do que dos espíritos que nos rodeiam. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então Kardec ressalta a espiritualidade também, que depende apenas da nossa escolha, e Deus nos deu inteligência para usarmos, ouvirmos os conselhos dos bons espíritos, atenuar nossas próprias dores por meio das nossas ações. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Ainda tem esse ponto, né? Muitas das coisas que a gente pede livramento porque consideramos um mal, na verdade não é um mal. É algo que nos faz crescer, é algo que a gente precisa passar para vencer um degrau evolutivo, para avançar na evolução. Então não é um mal. É um mal para a visão limitada da Terra, mas para uma visão mais ampla espiritual, percebemos que nem sempre uma situação determinada é algo ruim para nós, e sim uma libertação muitas vezes. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quantas vezes isso acontece, não é? Quantas vezes as pessoas passam por experiências desagradáveis, experiências que consideram ruins, mas que dizem: eu saí melhor do que entrei. Eu, depois dessa experiência, estou mais maduro, estou mais focado. Então, há o jargão popular, né? Há males que vêm para o bem. São os males decorrentes do nosso planejamento reencarnatório. São sempre para o nosso bem, para a nossa evolução. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Vejam que nós não percebemos que um mal, na verdade, é um bem pela visão limitada e pelo egoísmo. São dois fatores. Primeiro, pela visão material, visão de encarnado. Aí você não enxerga que aquilo, na verdade, é um bem para a sua vida. E segundo, por egoísmo. Você só está pensando em si e não percebe que aquela situação está fazendo bem para outras pessoas ao seu redor. E aí, pelo egoísmo, você não enxerga isso. Pergunta 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Ele basicamente está repetindo a pergunta que indaga sobre a possibilidade de um espírito trazer prosperidade para a pessoa. Ele repete: pode um espírito trazer riqueza material? Resposta: algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Então, olha que interessante. Primeiro que você pode pedir riqueza se você quiser. Você pode fazer o pedido para o seu anjo guardião, para Deus, para Cristo, que Ele dê prosperidade na sua vida, que Ele te dê riqueza. Pode acontecer como prova, como provação. Deus concede, tá bom, vou conceder que você seja rico. Geralmente vem como planejamento reencarnatório, tá? Geralmente isso é decidido antes de reencarnar, como provação. Mas nada impede que você peça, inclusive antes de nascer.
também é um pedido, mas nem sempre é atendido, porque nem tudo que a criança pede a gente dá. É o mesmo raciocínio. Às vezes a pessoa está na infância espiritual e ela pede riqueza porque ela quer ter prazeres carnais, porque ela quer ter conforto demasiado, não vai trabalhar se for rica. Então Deus não concede a riqueza. A espiritualidade não concede uma encarnação com riqueza material. Por quê? Vai estagnar aquele espírito, ele vai ficar estacionado, ou pior, vai se endividar. Mesmo que tenha riqueza material, vai se endividar moralmente, se afundando nos prazeres, na vaidade, na ambição. Então, nem sempre o que a gente pede, Deus nos dá, e isso a gente sabe por experiência própria. Todos pedimos coisas que Deus não atende, porque é como se fosse um pedido inconsiderado de uma criança. Item A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Bons espíritos ou maus que concedem a riqueza, por exemplo? Resposta: uns e outros. Olha que interessante. Não somente os bons. Os maus, aqui na definição da pergunta, também podem conceder riqueza material. E é por isso que nós vamos ver, na igreja, em nossos irmãos evangélicos ou de outras religiões, que acreditam que muitas vezes existem esses pactos com o demônio, pactos com espíritos inferiores para riqueza material, para fama, para sucesso. Então depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Gente, essa resposta é muito importante. Sabe por quê? Muita gente acha que se não tiver na programação espiritual, você não enriquece, por exemplo. Mas se você, por livre arbítrio, começa a focar na riqueza, a pedir a riqueza o tempo todo, a fazer trabalho para todo tipo de espírito, para conseguir riqueza material, quero ficar rico de qualquer jeito, e você só pensa nisso e atrai espíritos para isso, é possível sim que você consiga a riqueza, mas pague um alto preço, porque a espiritualidade está nos dizendo nessa resposta: na maioria das vezes, a riqueza concedida na Terra após um pedido de alguém é concedida por espíritos maus ou por espíritos que querem te arrastar para o erro, para o vício que a riqueza proporciona. Essa resposta, portanto, serve de alerta para todos nós. Cuidado com o que deseja. Deus nos concedeu um poder muito grande, que é o poder da vontade, o livre-arbítrio e essa chama divina de sermos co-criadores. Tudo o que pensamos, tudo o que desejamos, cria uma consequência no plano psíquico, no plano espiritual. Cuidado, portanto, com o que deseja, porque nós temos essa força, esse poder. A depender do que você insiste por pensamento, vai ser concedido, mas nem sempre é para o seu bem. Está sendo concedido por espíritos inferiores, que vão acabar fazendo você cair pelo mau uso do dinheiro, por exemplo, porque ele está falando aqui de riqueza material, mas não somente disso. Seja qual for o pedido, cuidado com os pedidos, porque nem sempre é para o seu bem. Pergunta 534. Quando obstáculos parecem fatalmente opor-se à realização dos nossos projetos, será por influência de algum espírito? Ele está repetindo, já foi perguntado isso, sobre os obstáculos que os espíritos colocam em nossas vidas. Mas vamos ver a resposta. Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Então ele está repetindo a resposta anterior. Muitas das vezes os obstáculos da nossa vida são causados por nossas próprias escolhas e não por influência dos espíritos. Também existem os obstáculos causados pelos espíritos, mas na maioria das vezes esses obstáculos são decorrência de nossas próprias escolhas, de não termos planejado bem, de termos nos precipitado numa decisão, e aí sofremos as consequências. Muitas vezes não tem espírito nenhum, é a sua escolha equivocada ou precipitada. Muito influem nesses casos
a posição e o caráter do indivíduo. Ou seja, a pessoa que planeja, a pessoa que pensa com calma, que investe primeiro para depois tentar algo, alguma empresa, por exemplo, ela vai ter maior sucesso porque foi cautelosa. Enquanto outras pessoas que não pensam nas consequências, fazem de qualquer jeito, sofrem mais. Por isso ele está dizendo que os obstáculos na vida dependem muito mais de como a pessoa é, as suas características, o seu caráter, do que da influência dos espíritos. Ela própria pode definir como que vai acontecer, qual consequência vai ter as suas escolhas, a depender do planejamento que faz. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos, vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. E aqui, algo muito importante a se ressaltar. Por isso a importância de cultivarmos o contato com os nossos anjos guardiães. Por isso a importância de mantermos uma elevação de pensamento, de manter uma sintonia elevada, uma ligação com os nossos espíritos guardiães. Por quê? Porque se nós conseguirmos manter uma ligação com os nossos espíritos amigos, espíritos superiores, eles vão evitar muitas vezes que a gente incorra em erros. Vejam que a resposta está dizendo o seguinte: muitas das falhas nos seus projetos são causadas por suas próprias escolhas, porque a pessoa não planejou direito, não pensou com calma, fez de qualquer jeito. Quando você está interligado com o seu espírito amigo, com o seu espírito guardião, ele evita esses erros, ele aconselha você, tenha mais calma, pensa com carinho. Durante o seu sono do corpo físico, você desdobra, se encontra com seu anjo guardião e ele te dá vários conselhos. Fala para você esperar num determinado projeto, fala para você investir mais tarde, fala para você ter mais foco em determinada situação. Então, é importante a gente ter esse contato para evitar esses insucessos. Muitos insucessos são decorrência de nossas más escolhas, não porque espíritos influenciaram, mas porque nós fechamos os ouvidos aos bons conselhos. Muitas vezes nós mesmos somos os nossos obsessores. E eu vejo pessoas, todos nós vemos, pessoas que tudo culpam os espíritos. Ah, isso não deu certo na minha vida por causa do meu obsessor. Isso não deu certo porque eu tenho muitos inimigos espirituais. Mas muitas vezes são más escolhas que a pessoa fez, por justamente estar distante do seu anjo guardião, distante dos seus espíritos amigos superiores, e assim nada eles puderam fazer para impedir a sua má escolha. Pergunta 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecê-lo? Então olha que interessante. Primeiro ele pergunta: das coisas ruins que acontecem na vida, é culpa dos espíritos? Nós vimos as respostas. Agora ele pergunta: e as coisas boas que acontecem conosco, é o nosso anjo guardião agindo? Resposta: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Olha que bonito! Primeiro, gratidão a Deus, porque sem Ele nada poderia ter acontecido. Segundo, agradeçamos aos nossos anjos guardiães, aos nossos espíritos amigos, simpáticos e familiares, porque com a permissão divina, eles foram agentes daquela bênção. Todos os dias eu agradeço, tanto aos espíritos guardiães, quanto aos familiares, quanto aos simpáticos, as entidades que nos protegem diariamente, ainda que não sejam espíritos elevados, porque são agentes do divino, nos protegendo por terem simpatia conosco. Item A. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que iria acontecer se a gente não agradecesse a Deus nem aos bons espíritos? Resposta: o que sucede aos ingratos. Olha que resposta curta, mas importante. O que aconteceria se a gente não fosse grato? O que acontece com os ingratos. Ou seja, o ingrato fica numa sintonia de vida que acaba atraindo o mal, acaba atraindo o insucesso, porque ele não é grato a Deus, não é grato aos bons espíritos, ele está no ápice do egoísmo.
tudo que acontece é pela escolha dele. Mas aí ele vai se deparar com essa realidade. De fato, tudo que acontece é a nossa escolha. E a sua escolha de não ser grato vai também lhe trazer consequências, porque você vai atrair a consequência do egoísmo. Item B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Olha que exclamação interessante de Kardec. Como assim os ingratos respondem se tem pessoa que não agradece e continua acontecendo coisas boas? Resposta: assim é de fato, mas importa ver o fim, ou seja, o objetivo. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Olha que resposta! O ingrato, portanto, um dia vai acabar espiando. É natural, não é vingança divina, não é vingança da espiritualidade, é lei natural. O ingrato que recebe tudo de bom e não agradece, uma hora a conta chega, porque todos temos que prestar contas. Encerraremos o estudo por aqui, porque o próximo item é sobre a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Hoje tivemos muitas lições sobre a influência ainda dos espíritos em nossas vidas, e depois de estudarmos sobre os anjos guardiães, familiares e simpáticos, estudamos como eles influenciam nos sucessos ou nos insucessos, da importância de mantermos uma vibração elevada, uma sintonia com a espiritualidade e, principalmente, que nem tudo que acontece em nossas vidas é causado por uma ação dos espíritos. Muitas vezes é causado por uma ação individual, fruto de nossas escolhas, pela invigilância, por não sermos gratos e por não mantermos uma sintonia com os nossos anjos guardiães. Que possamos, portanto, refletir sobre o estudo de hoje, salientando a importância de manter esse contato com o divino, da nossa responsabilidade, que o nosso livre-arbítrio define o nosso destino e que muito do que pedimos nem sempre é o que realmente precisamos. Saibamos, por isso, pedir e tenhamos a certeza de que o planejamento reencarnatório dita a nossa existência, mas o nosso livre-arbítrio pode amenizar ou afastar muitas dores, aliviadas também pela influência desses espíritos em nossas vidas. Agradeço a todos que nos acompanham, peço que Cristo Jesus abençoe a cada um e que possamos encerrar mais um estudo do Livro dos Espíritos agradecendo a Deus, primeiramente, como aprendemos hoje, e segundo, aos espíritos amigos, coordenadores da atividade de divulgação da doutrina espírita, coordenadores das atividades de instrução dos encarnados para refletirem sobre a vida espiritual enquanto há tempo, deixando de lado os interesses materiais e buscando um conhecimento que alimenta os seus espíritos, a fim de que, quando retornem à pátria espiritual, estejam preparados para enfrentar a consequência das suas escolhas enquanto encarnados. Agradecemos, repito, e pedimos que Cristo Jesus possa envolver a cada um dos que estão em nossos pensamentos, envolver aqueles que não despertaram ainda, aqueles que fazem chacota sobre o conteúdo dos nossos estudos, porque desprezam a vida espiritual, que todos esses irmãos possam despertar, porque é chegada a hora necessária desse despertar. O momento é chegado, Cristo já disse, Cristo já prometeu, e tudo está vindo a acontecer conforme essas previsões. Que nós possamos ter essa consciência, a importância do estudo, a importância de buscarmos a prática do bem e a reforma íntima, deixando que tudo o que aprendemos e discutimos aqui integre o nosso pensamento, adentre o nosso coração, altere o nosso sentimento, modificando por consequência a nossa conduta junto da família, junto do esposo, da esposa, do filho, da mãe, do pai, do colega de trabalho, da sociedade em geral. Agradecemos também a Kardec por nos trazer a compilação desse conhecimento revelado pela espiritualidade no momento necessário para a humanidade e após a autorização divina. Hoje estudamos
que Deus autoriza tudo o que acontece. Tudo segue a lei natural, que é lei divina, e por isso Ele autorizou a vinda dos Espíritos para que no momento necessário para a Terra chamasse a atenção do nosso querido professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, que recebeu as informações, transformou nessa obra maravilhosa, organizada, logicamente estruturada e que hoje atende às nossas dúvidas para que saibamos como agir perante a vida espiritual. Graças damos ao nosso Mestre Jesus hoje e sempre, rogamos por sua presença em nossas vidas e que possamos a cada dia nos aproximar cada vez mais desse irmão maior, dos nossos guias espirituais e, em última instância, a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Graças damos, Mestre amigo, hoje e sempre, e que a Tua luz nos envolva e proteja, afastando todo o mal e nos guiando os passos. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.